Ou acham que somos todos parvos, ou então acham que andamos aqui todos a dormir e que não entendemos que a maior parte das informações continuam a ser manipuladas. Marcelo Rebelo de Sousa fez declarações acerca do sismo que ocorreu hoje durante a noite, a dizer que existiu uma demonstração de que as autoridades estavam preparadas, não colocando bem em causa a capacidade de resposta, seja dos bombeiros sapadores, seja dos bombeiros voluntários, seja da Autoridade Nacional para a Proteção Civil. A realidade é que não me parece que estivessem preparados, até porque todas estas instituições têm vivido de esmolas do Estado, os sapadores com uma grande dificuldade de obter o seu subsídio de risco, a Autoridade Nacional para a Proteção Civil sempre muito envolvida em guerras com as restantes entidades, as forças de segurança com falta de meios e operacionais e os bombeiros voluntários da mesma forma. Portanto, não existiram assim tantas chamadas, pelo que se sabe, e de qualquer forma, também pela parte da manhã ouvíamos alguns relatos e tínhamos relatos das pessoas a tentarem contactar os meios e não terem resposta porque não estávamos preparados, porque ninguém sabia que iria acontecer. E como é óbvio, não saber o que vai acontecer não responsabiliza ninguém, porque sabemos que estas coisas acontecem sem aviso prévio. No entanto, é claro que as medidas deviam ser preventivas e não reativas, não devíamos estar à espera de reagir. E o que é a realidade é que, digam-me um hospital que, a partir do momento em que tem existido o sismo às 5h11, creio que foi esse o horário, estivesse de prevenção e com capacidade de resposta para a eventualidade de existirem réplicas. Mas hoje assistimos também Carlos Moedas a dizer que Lisboa tem preparado e está preparada para um acontecimento desta magnitude e mesmo que seja maior, que Lisboa está preparada. Eu, durante a última sessão legislativa, fiz parte do grupo de trabalho dos sismos, que acompanhava os sismos na Assembleia da República, na sequência de um projeto apresentado pelo Partido Social Democrata, na altura com o objetivo de tentar criar algumas medidas preventivas após o terremoto que aconteceu na Turquia, que tinha tido dimensões catastróficas, e também em Marrocos. E na sequência disso nós fizemos uma série de edições do IPMA, do UNEC, de uma série de entidades, foram dezenas de entidades que foram ouvidas na Assembleia da República, acompanhadas por todos os partidos. Eu cheguei a referir que, inclusive, talvez tenha sido dos grupos de trabalho que mais prazer me deu político para estar a trabalhar, porque, como estava afastado das câmaras de televisão, a maior parte dos partidos não fazia as guerras políticas que faz dentro da Assembleia da República e, de facto, estivemos ali para trabalhar e desenvolver muita matéria, muitas audições com o relatório final que foi emitido e claramente nos trazia algumas questões que são prementes. A primeira é que os partidos políticos deveriam, após aquelas audições e aqueles resultados e aquele relatório, apresentar as suas medidas em plenário e tentar apresentar algumas propostas que não fosse... O objetivo não era tanto a criação de mais legislação, porque nós temos das legislações mais evoluídas na União Europeia dentro deste âmbito. No entanto, a falta de fiscalização é evidente e praticamente todas as entidades referiam de forma transversal que existia essencialmente uma falta de fiscalização e que as próprias câmaras municipais estavam muito debilitadas a nível de meios para poder fiscalizar e aferir, nomeadamente no âmbito da construção, e foi referido isso pelas ordens profissionais que estiveram presentes, nomeadamente pela Ordem dos Engenheiros e mesmo pelo UNEC. Existe uma questão que era clara durante todas as audições, todos consideram que aquilo que é de Helena Caprino, ou seja, que um dia vai acontecer, não sabemos se daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, mas sabemos que um dia vai acontecer, que não há necessidade da questão de estarmos com alarmismo, mas sobre a matéria, mas que há uma necessidade extrema de fazer alguns melhoramentos na lei, não necessariamente criar novas leis, mas entender que, inclusive, hoje em dia existem os Eurocódigos e existem uma série de determinações a nível internacional e através da União Europeia que não estão a ser cumpridas em Portugal, nomeadamente a nível dos municípios não estão a ser cumpridos. Eu recordo que na área metropolitana de Lisboa, que eu tenho conhecimento, o sistema antissismo ou de alerta sísmica mais implementado e que está mais consolidado é o de Cascais.
Lisboa tem umas sirenes, que segundo Carlos Moedas eventualmente iria resolver a situação toda, mas essencialmente nós não precisamos de estar constantemente a fazer legislação na Assembleia da República, não precisamos de estar nem a criar leis gerais, nem a criar a regulamentação, a tentar dificultar e a criar problemas naquilo que é a Constituição. Nós precisamos de facto de mais fiscalização, como já referi, e os resultados dos relatórios são claros, porque demonstram que mais de 68%, ou cerca de 68% do parque habitacional em Lisboa é feito ou foi construído ainda antes das novas leis e das leis que configuram à proteção civil alguma proteção na área dos sismos. Mas depois, no meio deste processo, é a altura que foi preciso a terra tremer às 5 da manhã para entendermos que existem aqui algumas questões que estão de todo erradas, quer por parte do governo do Partido Socialista, quer por parte do governo do Partido Social Democrata. Se não vejamos, o Hospital Todos Santos, o maior hospital que Portugal poderá ter na área metropolitana de Lisboa, teve que ser, através da coragem, e hoje isto foi referenciado até num programa de televisão, teve que ser a coragem de 2 juízes do Tribunal de Contas para travar o processo e dizer que claramente aquelas que são algumas das infraestruturas de socorro na eventualidade de existir sismo e que têm uma configuração jurídica especial a nível de requisitos para a construção, nomeadamente os hospitais, os quartéis dos bombeiros, as escolas. Existe uma classificação especial e uma série de requisitos especiais para estas construções. Eu queria apenas referir-vos que o Hospital Central de Lisboa, tal Hospital de Todos os Santos, foi fortemente criticado pelo Tribunal de Contas e por 2 juízes do Tribunal de Contas porque nem sequer tinha um plano sísmico para aquilo que será uma obra construída no século XXI, em pleno 2024, a iniciar a obra e que não estava previsto. Portanto, nós temos tido sempre aquele espírito muito português nos últimos governos e nos governos dos últimos 49 anos de assumir que seja o que Deus quiser e, portanto, que à partida não irá acontecer nada e que está tudo salvaguardado. As infraestruturas mais antigas e que vêm de uma altura que eles tanto gostam de criticar têm mantido sempre a sua estrutura de pé e aguentam os abalos sísmicos, pelo menos dentro daquilo que foi o de hoje à noite, que sendo já elevado e nós não estamos preparados para isto, não estamos habituados a isto e ninguém vai estar, e não vai ser o governo que nos vai preparar para suportar ou para estar tranquilos com um sismo com a escala de 5.3 ou 5.4, ou mesmo que seja de 6. Não vale a pena minimizar o estrago e dizer bom, isto nem sequer foi tão relevante porque nem sequer existia necessidade de acionar o protocolo de segurança, como disse o primeiro-ministro em exercício, como aparece em rodapé, quando se referem a Paulo Rangel, como se eu me sentisse confortável com isso. Bom, mas a realidade é que se nós tivéssemos, e hoje o Carlos Enes, o jornalista da TVI, que faz muito trabalho à volta desta área e que ao longo dos anos tem feito muita investigação, fala de algo que durante as audições que foram feitas no mandato anterior na Assembleia da República foi referido, ou seja, o sismo de hoje teve uma carga energética que equiparado seria à volta de aquilo que nós consumimos em 15 minutos no continente por inteiro, ou seja, Portugal continental consome aquela energia, aquela carga energética daquele sismo durante 15 minutos. Se tivéssemos um sismo equivalente àquele que destruiu Lisboa e que depois teve a reconstrução do Marquês de Pombal, estaríamos a falar de um sismo com uma carga energética e, segundo ele, e eu creio que os dados estão certos, porque estão equiparados àquilo que nos tinha sido passado pelos técnicos e pelos engenheiros durante o mandato anterior, um sismo da escala daquilo que aconteceu em 1755 seria algo idêntico a toda a energia utilizada no espaço continental português durante um ano, ou seja, é brutal e aí sim teríamos um problema grave. Nós temos um problema grave nas infraestruturas de Lisboa, não só, mas temos edifícios muito envelhecidos, nunca houve uma grande preocupação da correção das falhas que existiram numa construção que obviamente era diferente. Apenas queria dizer que nós já não temos nenhum Marquês de Pombal e também não queremos a reconstrução de Lisboa. Gostamos de Lisboa como está e não queremos que exista nenhuma catástrofe. E é importante
que estes fenómenos acontecem e não é responsabilidade de nenhum governo, um dia volta a acontecer, um dia irá certamente acontecer, não é uma lógica de assustar as pessoas, é uma lógica de entender que nós hoje em dia temos pouca formação nas escolas e ao invés de estarem preocupados com ideologias de género, se calhar aproveitariam as aulas de cidadania para explicar às crianças, numa situação destas, como é que se protegem, como é que podem ajudar os mais velhos, como é que devem sair à rua, como é que devem ter uma mochila preparada para poder sair de casa, mas essencialmente e também numa vertente pedagógica, ensinar toda a gente nas universidades que nós estamos numa fase em que, e nós estamos numa zona sísmica e que isso nunca vai mudar, seja o governo ele qual for, e que isso nunca vai deixar de existir, e nós estamos numa falha sísmica que um dia irá acontecer e, portanto, nós temos que ter uma medida preventiva e não continuarmos com estas medidas reativas e depois no dia a seguir lá vêm os bobos da corte dizer ficou provado que estava tudo certo e que os protocolos de segurança poderiam ser assinados que estavam certos. Não estava certo nada. Foi mais uma vez porque Deus não quis e por isso não aconteceu, porque não estava absolutamente nada preparada, porque não houve um único enfermeiro, um único médico, não houve um único protocolo de segurança que tenha sido acionado num hospital perto de si ou perto de alguém, não aconteceu absolutamente nada e, portanto, por muito boa vontade que os técnicos e operacionais portugueses tenham, esta situação tem que ser prevista a montante e tem que ser salvaguardada de forma a minimizar os riscos e não é com boas palavras dos políticos, é com atitudes e, portanto, nós neste momento precisamos é de fiscalização à séria da forma como fazemos construção em Portugal e não de mais leis e leizinhas e de criar uma série de protocolos aqui em cima, porque quando um dia a Terra tremer de forma séria, tal como aconteceu ontem à noite e todos aqueles que sentiram, e eu senti, não há segundo que nos valha, não há em 10 segundos que nós vamos resolver, ou 5 segundos que vamos resolver o que quer que seja. Ou já estava previsto, ou já estava tratado, ou então tarde demais.